Evangelho de João, capítulo 18, caminhando para o final das nossas exposições do Evangelho de João, verso 1 ao verso 27, o Senhor nos diz assim por sua palavra. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta, e dos principais sacerdotes e dos fariseus alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: A quem buscais? Responderam-lhe: A Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhes disse: Sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhes disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: A quem buscais? Responderam: A Jesus, o Nazareno. Então lhes disse Jesus: Já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: Não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice que o Pai me deu? Assim a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram-no primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Ora, Caifás era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Simão Pedro e outros discípulos seguiam a Jesus. Sendo este discípulo conhecido do sumo sacerdote, entrou para o pátio deste com Jesus. Pedro, porém, ficou de fora, junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então a criada, encarregada da porta, perguntou a Pedro: Não és tu também um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. Ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio, e aquentavam-se. Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Então o sumo sacerdote interrogou a Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Declarou-lhe Jesus: Eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: É assim que falas ao sumo sacerdote? Replicou-lhe Jesus: Se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Então Anás o enviou manietado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois: És tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse: Não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: Não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. Amém. Vamos orar. Senhor, Deus eterno, tem misericórdia de nós. As nossas palavras, por muitas vezes, são tão impetuosas e carregadas dos nossos melhores desejos e intenções, mas diante de circunstâncias que se apresentam difíceis, não poucas vezes nós voltamos atrás do que dissemos ou experimentamos a sensação de que o medo ou outras situações se tornam mais chamativos do que aquilo que nós empregamos com as nossas próprias palavras diante de Ti. Mas acima de tudo isso, ó Deus, de nós e de nossas limitações, nos ajude a perceber então o Teu Filho, aquele que toma o Seu povo em Suas mãos e o preserva
a despeito das fraquezas deste mesmo povo. Nos ajude a enxergar isso por meio do texto, Senhor, nessa noite. Nosso pedido, a nossa súplica, em nome de Jesus. Amém. Nós somos esses irmãos muito bem intencionados. E no afã de fazer o melhor que podemos, de acordo com a nossa própria empolgação, nós falamos coisas sérias e que desejamos realmente cumpri-las. Mas, às vezes, os ventos mudam, as circunstâncias se transformam, e o que parecia ser um horizonte certo, na verdade, se mostra como sendo algo completamente desafiador para nós. Não poucas vezes caímos, retroagimos e fazemos completamente o oposto daquilo que nós dizíamos que então procederíamos. Nós temos aqui um exemplo claro disso e um contraste intencional feito por João entre Pedro e o próprio Cristo. Nós ouvimos as palavras do próprio Pedro dizendo que estaria pronto para ir até a morte por Cristo, pelo que o próprio Senhor disse: veja, vocês irão fugir e naquele dia eu estarei só. O que nós temos, irmãos, é exatamente a confirmação das palavras de Cristo aqui, nesse movimento inicial de sua própria paixão. As horas estão cada vez mais curtas, a cruz está cada vez mais próxima. Cristo agora sai do cenáculo e adentra no Getsêmani. Ele está a poucos passos da cruz. E o que nós vemos é, no meio de toda a situação que parece aos olhos humanos caótica, desproporcional, inferior no sentido daqueles que pertencem a Cristo e ao próprio Cristo em relação aos seus inimigos, na verdade se mostra como aquilo que revela o Senhor no mais absoluto controle de todas as circunstâncias envolvidas na cena. Mais do que isso, o que nós percebemos é que no início da paixão do próprio Cristo, que o texto nos mostra é que os seus discípulos, mesmo fracassando em suas próprias palavras ou traindo a sua própria iniciativa, ainda assim são potentemente guardados pelas mãos do Senhor Jesus Cristo, que não apenas antevendo a falha deles, os livra. É exatamente isso, meus irmãos, que nós vemos aqui nesses primeiros 27 versos. Na hora de sua paixão, Jesus revela que somente ele permanece perfeitamente fiel. Mas mais do que isso, ele assim cumpre a vontade do Pai e preserva os seus, ou guarda os que lhe foram dados. João, nesses versos, ensina-nos exatamente isso, irmãos, como a principal ideia que emana do texto. Na hora da sua paixão, ou no início da paixão do próprio Cristo, Jesus revela que, diferentemente do âmbito dos seus discípulos e da paixão ou do ímpeto deles, no fim das contas, ele é quem permanece verdadeiramente, perfeitamente fiel para cumprir a vontade do Pai até o fim, bebendo do cálice e guardando aqueles que lhe foram dados, apesar da fraqueza destes. Assim, a glória de Cristo é percebida, meus irmãos, por meio do texto. Mesmo na iminência de sua própria morte, de seu sacrifício, ele aparece ou é sinalizado como alguém que cuida dos seus, mesmo em meio aos tropeços e aos terríveis vacilos que os seus podem cometer. Notem, irmãos, que diferentemente do que muitos pensam, o que nós temos aqui do verso 1 ao verso 14 é exatamente um Cristo que se encontra soberano nas ações. Ele não está acuado. Todos os verbos da narrativa apontam para uma iniciativa do próprio Cristo. Todo o movimento aponta para uma dinâmica que reforça o seu próprio poder, nos mostrando que a sua morte só é possível porque ele se entrega, ou seja, porque ele aceita beber o cálice proposto pelo Pai. Portanto, do verso 1 ao verso 14, irmãos, nessa primeira grande cena, o que nós vemos é que Cristo se entrega voluntariamente para cumprir a vontade do Pai. E como é que isso acontece? Perceba, nós temos então a transição imediata do cenáculo para o Getsêmani, do cenáculo para o jardim. Tendo Jesus dito estas palavras, saiu, é o que o texto diz. Note que João busca ligar de maneira intencional
o momento do cenáculo com o seu momento posterior imediato, ou seja, o momento do jardim. O mesmo Cristo que acaba de interceder pelos seus, como sendo o sumo sacerdote perfeito e verdadeiro, agora nos mostrará como a sua petição foi atendida pelo Pai e como ele de fato guarda perfeitamente os seus, logo na cena posterior. O Cristo que caminha voluntariamente para a cruz, para beber o cálice do Pai, meus irmãos, é o mesmo que se apresenta como aquele que comanda os seus passos e que cumprirá cabalmente a sua missão. Então, o que nós temos aqui não é simplesmente o início da paixão de Cristo, culminando em sua morte obediente e morte de cruz. O que nós temos aqui, irmãos, é exatamente a sua prisão, não interrompendo a sua missão, pelo contrário, representando o início do cumprimento dela. Jesus, então, sai com seus discípulos e vai, segundo o texto, para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia o jardim, sendo este o jardim Getsêmani. Não é mencionado diretamente por João, mas os outros sinóticos assim mencionam diretamente, meus irmãos, o próprio jardim. E o que nós temos é a primeira ironia do texto. O lugar aonde muitas vezes serviu como um ponto para Cristo e seus discípulos usufruírem de comunhão, de ensino, de instrução, agora se torna um lugar, o palco, aonde o Filho de Deus será traído, onde o Filho de Deus será entregue às autoridades. Nós vemos isso, meus irmãos, a partir do verso 2. João nos informa que o local era conhecido perfeitamente por Judas, uma vez que ele já esteve ali muitas outras vezes reunido com Cristo e seus discípulos. Agora note, irmãos, que o texto passa a nos mostrar aquilo que parece colocar Cristo sob risco. Afinal de contas, o que é reunido aqui é um verdadeiro destacamento militar. Judas recebe, então, o auxílio de duas escoltas. Veja, o texto diz no verso 3, primeiro, a dos principais sacerdotes e fariseus, ou alguns guardas vindo destes, e uma escolta. Nós temos Roma e nós temos o próprio judaísmo em sua nata pecaminosa, a partir dos seus representantes, sendo aqui o que cooperam, confabulam para que o Filho de Deus seja finalmente executado. Por que se enfurecem os gentios? E os povos imaginam coisas vãs. Eles então se voltam contra o Senhor e com o seu ungido, dizendo, sacudamos de nós as suas algemas, rompamos os laços, ri-se o Senhor deles. É o que nós percebemos aqui no próprio texto. Note, irmãos, que esse destacamento é munido ou municiado, segundo o próprio texto, com todos os apetrechos necessários para realizar a captura. Nós temos lanternas, tochas e armas, cordas, tudo está à mercê destes homens que vão em direção a Cristo Jesus. Agora, isso faz toda a diferença. Ao encontro de quem eles têm ido. Ao encontro não de uma mera vítima que desconhece as circunstâncias. Eles estão indo de encontro ao Filho de Deus que voluntariamente dispõe-se a beber o cálice proposto pelo Pai. Eles vão de encontro ao próprio Deus Filho. E é exatamente isso que o verso 4 nos deixa, meus irmãos, de modo muito claro em tela. Veja, sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir. Note que João já se encarrega de dar o tom de que o que está acontecendo ou o que está prestes a acontecer não é objeto do desconhecimento do Deus Filho. João, meus irmãos, nos mostra que a onisciência de Cristo é destacada antes mesmo de mencionar a prisão. Nada acontece por acaso. Cristo vai ao Getsêmani não por acaso. Cristo está naquele lugar, naquela hora, não por acaso, não por coincidência. Ele sabe antecipadamente o que ele espera. E exatamente por isso ele vai ao encontro e se adianta aos seus perseguidores. Portanto, irmãos, a entrega de Cristo, a entrega do Cordeiro, não nasce de sua fraqueza ou de qualquer ideia de fraqueza, mas nasce da plena consciência e submissão da vontade do Pai. Ele vai até eles. Ri-se o Senhor, diz o Salmo 2. E o que nós vemos então
isso em termos sendo percebido aqui, quando finalmente o destacamento dos guardas encontra Cristo. Nos diz então o verso de número 5, Cristo, ao ver os guardas, ao ver o destacamento militar, pergunta-lhes: a quem buscai? Final do verso 4. A quem buscais? A resposta dos homens é tão somente a resposta óbvia: a Jesus, o Nazareno. O que não era óbvio para o destacamento militar é o que aconteceria depois disso. Afinal, Cristo responde aos homens dizendo: eu sou. O que nós temos, irmãos, é Cristo, mais uma vez, identificando-se como sendo o próprio Yahvé. A quem buscais? Ele pergunta. Os homens dizem: nós buscamos a Jesus, o Nazareno. Então eles ouvem de Cristo: eu sou. E ao ouvirem as palavras de Cristo, nos diz o texto então, que Judas, inclusive com eles, recuam e caem por terra. Pelo poder da palavra do grande eu sou, esses homens são impelidos ao pó. Se você não percebeu ainda, não há ninguém que está cercando uma mera vítima das circunstâncias. Há o Filho de Deus determinando todas as coisas soberanamente. A quem vocês buscam? A Jesus, eu sou. Esses homens caem, irmãos. Notem que Cristo toma a iniciativa, ele busca o diálogo, ele busca iniciar a tratativa com aqueles homens, e ele identifica-se claramente. Eu sou. Ora, aqueles homens caem, irmãos, de tal forma que João tem algo em mente a nos dizer. E é exatamente o fato de que esses homens só sairão com Cristo sob sua custódia, porque Cristo se entregará. Eles não têm qualquer poder sobre o Filho de Deus. Eles não têm qualquer poder ou condições de coagir o Senhor dos Senhores. Antes de ser amarrado ou se deixar amarrar, Cristo mostra a sua autoridade soberana. Eu sou, e os homens caem. Nós estamos em mais um jardim, meus irmãos, na história da redenção. No primeiro deles, no Éden, Adão, o nosso primeiro pai, se esconde quando Deus se aproxima. No segundo jardim, aqui no Getsêmani, o que nós temos é Cristo, o último Adão, ou o segundo Adão, aproximando-se quando os inimigos chegam. São nessas mãos que a sua salvação descansa. Naquele que obteve sucesso perfeito e retumbante, aonde o nosso primeiro pai cai. Se Adão foge para tentar escapar da sentença, o segundo Adão caminha em direção a ela. Ele não foge, mas no jardim ele vai em direção a ela. Quem vocês buscam? A Jesus, o Nazareno, sou eu. Mais uma vez, Cristo então repete a sua pergunta: a quem buscais? Os homens respondem: a Jesus, o Nazareno. E o que nós temos, meus irmãos, é do verso 7 ao 9,
o Senhor, em sua soberania, definido inclusive quem será preso e quem será solto. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois, que buscais, deixai ir estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Mesmo no momento de sua prisão, meus irmãos, Jesus continua exercendo o seu ofício de bom pastor. Note, João interpreta exatamente o que está acontecendo no capítulo 18 como uma mostra concreta e realizada daquilo que Cristo havia pedido no capítulo 17. No capítulo 17, o Senhor Jesus intercede para que os seus sejam guardados. O que nós vemos aqui na iminência de sua prisão, o próprio Senhor é aquele que os guarda. Veja, no capítulo 17, no verso de número 12, Cristo diz: quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. É exatamente o que está acontecendo aqui, meus irmãos. Nenhum daqueles a quem o Pai deu ao Filho, entre os seus discípulos aqui, seria perdido, exceto o próprio Judas, o filho da perdição, não por uma suposta falha na guarda do bom pastor, mas para que as Escrituras fossem cumpridas. Cristo pede ao Pai pelos seus. Cristo tem a sua petição atendida. O pastor fica, as ovelhas saem. Em João 10, nós temos o bom pastor. Em João 18, o que nós temos é exatamente o que começa a acontecer concretamente. O bom pastor dando a sua vida pelas ovelhas. Essa oração é atendida, então, no capítulo 18, tendo sido feita pelo Filho no capítulo 17. Cristo está no governo absoluto de todos os acontecimentos. Mas os olhos de Pedro ainda teimam em enxergar o oposto. Pedro, impetuoso, então, é aquele que diante da cena saca a sua própria arma, uma espada, e dirige-se a fim de ferir o servo do sumo sacerdote, a quem o texto identifica como sendo o próprio Malco. Mas diante da atitude de Pedro, Cristo o repreende no verso 11, mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Ora, Pedro interpreta a situação de acordo com os nossos olhos. Cristo está em desvantagem, nós estamos em risco. Há um exército, um destacamento militar contra o Senhor, contra nós. O que fazer? Reajamos à altura. Se responde fogo com fogo. Cristo interpreta a perspectiva segundo ela é, ou seja, de acordo com o decreto eterno. Porventura, não beberei eu o cálice que o Pai me deu? É como se Cristo dissesse: Pedro, a causa última do que está acontecendo e da minha prisão em instantes não é Judas, nem Roma, nem os judeus, mas a minha obediência filial ao Pai. Eu beberei o cálice que o Pai deu a mim. Após afirmar a sua autoridade soberana, o cordeiro então deixa-se manietar, deixa-se amarrar, deixa-se prender, deixa-se conduzir. É o que vemos do verso 12 ao 14, irmãos. Quando do jardim, Cristo é levado à presença de Anás. Assim, a escolta, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietaram-no e o conduziram primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano.
Ora, Caifás era quem havia declarado a judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Os homens respondem à pergunta de Cristo: viemos buscar a Jesus o Nazareno. Eles ouvem, eu sou, e caem por terra. E o que eles fazem então diante disso? Eles amarram a Cristo, o prendem. Uma sensação falsa de autoridade e poder sobre aquele que se deixa manejar e se entrega. Mas assim são os homens. Eles se agarram a qualquer coisa que possa sinalizar aos seus corações caídos e às suas consciências perturbadas, de que controlam o processo, de que controlam a divindade, de que controlam o próprio Deus, se é que existe um, de acordo com os olhos deles. Cristo é levado então a Anás, sogro de Caifás, segundo o texto relata, sumo sacerdote naquele ano. Caifás é aquele, segundo o próprio João aponta, irmãos, que sem saber havia profetizado entre aspas, exatamente, a substituição penal que traria então a redenção consumada do povo de Deus. Este homem foi que tinha dito, parafraseando, para que a ordem seja restaurada entre os judeus, talvez o sangue de um homem deva ser derramado. Ora, é exatamente esse homem que é novamente trazido aqui à cena, novamente trazido ao contexto. Notem, irmãos, João nos mostra que apesar da perversidade sanguinolenta dos inimigos do Senhor, Deus continuava a conduzir a história da redenção segundo o seu plano. Esses homens acreditam piamente que estavam levando Cristo à presença do sumo sacerdote para o julgamento. Na verdade, é o Filho que está conduzindo os passos de todos e apresentando-se voluntariamente para se oferecer em favor do seu povo. O que começa, meus irmãos, a acontecer a partir daqui e que vai se repetir nos capítulos seguintes, até que o julgamento de Cristo seja finalizado de ponta a ponta, é que exatamente nessa época da Páscoa, quando o cordeiro deveria ser examinado antes do sacrifício, devendo então ser achado perfeito, sem mácula, sem nenhuma doença, sem ossos quebrados, e portanto então classificado como apto para ser sacrificado, os ecos disso tudo ressoam aqui. O cordeiro está sendo examinado pelos seus algozes, a fim de que algo seja encontrado que o desqualifique como sendo o único que pode de fato derramar o seu sangue em favor do seu povo. Anás e Caifás não acharão nada. É perfeito. Pilatos mais à frente examinará o Senhor, também nada achará. Assim o cordeiro está sendo examinado. Assim como na velha aliança os cordeiros eram escrutinados a fim de que a qualidade da oferta fosse garantida. A cena muda agora abruptamente, irmãos. Afinal de contas, nós vemos do verso 1 ao verso 14 implicações que podem decifrar movimentos do nosso próprio coração. Há quem julgue evidências do governo de Cristo, evidências do governo de Deus, de acordo com a aparência das circunstâncias. E se os seus critérios forem esses, ou semelhantes a este princípio, você não verá as coisas como de fato elas são. Ora, nos voltando para a cena, o que nós vemos, irmãos, é que tudo parece comunicar derrota. Judas sabe do local onde Cristo iria com os seus discípulos. Judas, então, leva soldados para a presença do próprio Senhor. As armas chegaram, as tochas chegaram, as cordas chegaram.
Poucos minutos depois, o próprio Filho de Deus seria preso. Tudo parece comunicar a derrota. Se alguém olhar apenas para essas circunstâncias e para essa altura do relato, concluirá então, deu tudo errado. Mas o texto nos mostra o oposto, irmãos. João nos obriga a olhar mais profundamente. Quem toma a iniciativa é Cristo. Quem conduz os passos de todos é Cristo. Quem inicia o diálogo é o próprio Senhor. Quem mostra que nunca perdeu o controle da situação é exatamente Cristo. As circunstâncias aparentemente fazem com que leitores concluam que ele perdeu o controle. Quando, na verdade, isso nunca foi tirado das mãos do Filho. Mais uma vez, nunca julgue o governo de Cristo, nunca julgue o governo do Senhor pela aparência das circunstâncias. Quantas vezes nós fazemos exatamente o oposto? Quando perdemos um emprego, quando nós recebemos um diagnóstico difícil, quando um filho se desvia, quando a igreja atravessa um momento turbulento, complicado, quando a oposição aumenta, quantas vezes, irmãos, a nossa primeira conclusão parece ser: onde é que Deus está? O que eu fiz, o que nós fizemos de errado, aonde está Deus? Porque Ele não parece controlar ou nos mostrar que tem governado todas as coisas. Talvez seja assim que você olhe para alguma área de sua vida hoje e tudo pareça levar você à conclusão de que Cristo perdeu o controle sobre ela. Foi exatamente assim nessa noite. Parece que o controle saiu das mãos de Cristo. Tudo parecia caminhar para a derrota. Mas João nos mostra de um modo glorioso que enquanto todos imaginavam que estavam conduzindo Cristo à cruz, na verdade, Cristo é quem conduzia todos os acontecimentos. Todos. O mesmo Cristo que governa as circunstâncias do jardim, meus irmãos, é o Cristo que continua governando a sua igreja, a sua história, a sua vida. Nem sempre a sua mão será visível aos nossos olhos, nem sempre a presença desse governo será nítido a nós, mas nunca deixará de ser soberana. Ele nunca perde o controle em suas mãos. Por isso, sejamos consolados, irmãos, pela palavra do Senhor. Nós, aqueles que se acham em Cristo nessa noite, perceba, você compreende por que a sua salvação é tão segura. É exatamente assim, meus irmãos, porque ela não depende apenas das orações de Cristo, que já seriam maravilhosas, mas da obediência dele. Porventura não beberei o cálice que o Pai me deu? O mesmo Senhor que pediu ao Pai, meus irmãos, que os discípulos fossem guardados, é o Senhor que vai até o fim perfeitamente obediente. Portanto, a oração de Cristo repousa em seus próprios méritos. As orações de Cristo repousam na sua perfeita intercessão. As orações de Cristo repousam na perfeição do seu sacrifício. Nós não transitamos entre estarmos salvos e não estarmos mais salvos, porque todas essas coisas estão fincadas na pessoa de Cristo e em sua própria obra. É por isso, irmãos, que o Evangelho não nos chama a confiar na firmeza da nossa fé. Ela oscila. O Evangelho não nos chama ao fideísmo. O Evangelho nos chama a termos fé na fidelidade, na obediência daquele que se entregou por nós. Não é fé na fé, mas é fé neste
que de modo perfeito satisfez a justiça. Na segunda grande cena e na cena final, irmãos, do verso 15 ao 27, o que nós temos é que Cristo permanece fiel enquanto a fraqueza dos seus discípulos é exposta. Há aqui uma intenção clara em João. Note que Pedro é contrastado com o próprio Cristo em porções que referem-se particularmente a esses dois personagens, ou esses dois nomes. Primeiro, do verso 15 ao verso 18, que nós temos é a primeira porção onde Simão Pedro aqui é citado nessa segunda grande cena, que será intercalada então pelos versos 19 a 24, quando a cena se volta para Cristo, e depois finalizada com o próprio Pedro, do verso 25 ao verso 27. Apesar dos pesares, irmãos, Pedro, o impetuoso, continua. Ele havia cortado a orelha do servo do sumo sacerdote, mas ele ainda não abandona Cristo. O texto nos diz que ele acompanha os passos do Redentor que havia sido amarrado e levado então à presença de Anás. Nos diz então o verso 15 e 16 que Pedro e outro discípulo continuam a seguir os passos de Cristo. E o que nós temos é que esses dois agora passam a acompanhar toda a cena num lugar privilegiado. Pelos contatos que o outro discípulo, não mencionado pelo nome, são apontados pelo texto, o que nós temos é que primeiro este entra ao recinto, ao lugar onde o interrogatório acerca de Cristo estava acontecendo, como também o próprio Pedro. Note que no primeiro momento, no verso 15, apenas o discípulo não nomeado é que entra para o pátio com Jesus. Mas no verso 16, Pedro é incluído na cena. Pedro, porém, ficou de fora junto à porta. Saindo, pois, o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, falou com a encarregada da porta e levou a Pedro para dentro. Então é assim que a cena começa. Enquanto Cristo permanece fiel, a fraqueza dos seus discípulos ela é exposta aqui. João inicia que ele, Pedro, continua no encalço, no bom sentido, de Cristo. Mas o que ele descobrirá é que a sua confiança em si mesmo ruirá. Ele se perceberá mais uma vez o quão frágil ele é. Porque depois de entrar, sendo conduzido ao recinto pela empregada, a encarregada da porta, esta então volta-se para Pedro, no verso 17. Não és tu também um dos discípulos deste homem? Pedro, diante de um destacamento armado, é capaz então de, por amor a Cristo e para sustentar as suas palavras, sacar da espada e ferir o inimigo. Mas Pedro não está mais diante de um exército. Pedro está diante de uma encarregada, de uma moça, provavelmente uma adolescente ou jovem. Não há ameaça alguma. Mas ao ouvir as palavras da moça, não és tu também um dos discípulos desse homem? A resposta dele é: não sou. Ora, se Cristo anteriormente diz, eu sou, o que nós temos aqui é Pedro então dizendo, não sou, como um contraponto, como uma contraparte, como sendo o oposto daquilo que nós vemos a partir do próprio Cristo. Ora, o mestre se identifica no meio dos seus inimigos. Eu sou. Pedro, meus irmãos, se oculta para preservar a própria vida no meio ou diante de uma simples moça que não lhe poderia fazer nenhum mal.
No máximo, quem sabe, entregar a sua própria posição ou a sua confirmação de identidade para os soldados. Mas não foi Pedro que disse que valeria a pena morrer por Cristo e queria até o fim por ele? Não és tu um dos discípulos deste homem? Não sou, respondeu ele. De certa forma, em algumas situações, é mais fácil ou mais vantajoso sustentar a fé publicamente. Ou pelo menos, em alguns casos, nós somos sugestionados a fazer isso em alto e bom som. Publicamente, quando os olhos veem, nós somos os resolutos, os convictos, os que sustentam a ideia até o fim, os que estão com Cristo e não se apartam dele. Mas quando os olhares públicos da multidão se afastam, e no recôndito de uma cena particular entre um homem e uma simples jovem, manter as mesmas palavras se torna uma tarefa impossível. Não sou. É necessário que tenhamos esse cuidado, irmãos. Quando impelidos a dar razão da nossa fé, num aspecto público, que nós possamos fazê-lo com a mente e o coração íntegro diante do Senhor. Não para que isso nos traga alguma vantagem ou reconhecimento, mas que Deus nos dê a graça de que aquilo que nós falamos publicamente seja guardado, protegido e vivido quando os olhos da multidão não estão sobre nós. É aqui que as coisas começam a ficar um pouco enevoadas. E diante do público, nós somos levados a confessar coisas como se fôssemos assíduos praticantes e com corações desejosos de praticá-los. Que no âmbito privado ou particular nós não fazemos, ou não queremos fazer, ou não nos sentimos dispostos de fazer. Com ressalvas. Pedro nos mostra que essa integridade tem faltado a essa altura. Vejam, irmãos, como rapidamente Pedro se identifica ao seu aspecto externo, ou aspecto à sua volta, ao aspecto exterior. Verso 18 diz, ora, os servos e os guardas estavam ali, tendo acendido um braseiro por causa do frio e aquentavam-se. Onde está Pedro? Pedro estava no meio deles, aquentando-se também. Esse homem, há poucos momentos, havia se voltado contra estes mesmos homens, mas agora ele está unido a eles, buscando fugir ou mitigar o frio. Pedro rapidamente se conforma ao exterior, às condições à sua volta. João agora corta a cena e nos leva para o que está acontecendo dentro e não no exterior do pátio. Nós temos agora Cristo sendo objeto do interrogatório do sumo sacerdote. E note, o texto nos diz, no verso 19, que o sumo sacerdote interroga a Jesus acerca de duas coisas: dos seus discípulos e de sua doutrina. Se Pedro é aquele que começa a ser mostrado por João como o que vacila diante de conjunturas que não são sequer tão ameaçadoras como a que Cristo de fato experimenta, portanto, tendo a sua fraqueza exposta,
Cristo agora é aquele que é novamente trazido à cena como sendo o sustentáculo dos seus limitados discípulos, do seu povo tão limitado. Eles querem saber sobre os discípulos, da doutrina, e Cristo então responde: eu tenho falado francamente ao mundo. Ensinei continuamente, tanto nas sinagogas como no templo, onde todos os judeus se reúnem, e nada disse em oculto. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Enquanto Pedro nega a sua filiação com Cristo, Cristo sustenta que ele tem conduzido seus discípulos, tem instruído o seu povo, inclusive salientando de que nada do que ele fez o fez em oculto, mas publicamente. Ele nunca foi objeto de uma fé conspiratória, nunca foi objeto de uma mentalidade revolucionária, nunca foi um subversivo. Tudo que ele havia ensinado, ele o fez publicamente, sob o conhecimento de todos. Nada disse em oculto. Por que me interrogas? Não ouça Cristo como alguém que coloca palavras aqui de um modo áspero. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. A ideia não é essa, irmãos. Cristo está aqui dizendo as suas primeiras palavras que apontam para um julgamento ilícito. Aonde estão as testemunhas? Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que lhes falei. Bem sabem eles o que eu disse. Como ovelha perante os seus tosqueadores, tendo todo o poder em suas mãos, mas contendo-se como aquele verdadeiramente manso, ele aponta para a ilegitimidade do processo que começa a se instaurar contra ele. As palavras de Cristo, então, motivam uma reação violenta e esdrúxula por parte de um dos guardas, como o verso 22 nos mostra. E cheio de autojustiça, esse homem, então, que tolamente tenta repreender a Cristo, diz: é assim que falas ao sumo sacerdote? Imagine você possuir todo o poder em suas mãos. E ser ultrajado. Imagine se você tivesse o poder de, com as suas palavras, trazer à existência aquilo que não existe. Que com o poder de suas palavras pudesse manter todo o universo criado. Se a você fosse concedido todo o poder de trazer mortos à vida, de fazer galáxias aparecerem, o que você faria se ultrajado nesse nível? É verdade, não é que com bem menos poder nós nos iramos pecaminosamente tão facilmente. Cristo é aquele que detém todo o poder. É aquele que recebe um murro em sua própria cara, mas responde ao seu ofensor, não derramando a sua justa ira nesse momento, mas dizendo: se falei mal, dá testemunho do mal, mas se falei bem, por que me feres? Esse não é o momento de responder com toda a violência bruta, justa, santa e pura. Mas esse momento chegará.
Cristo não responde com violência, nem abandona a verdade. Ele se volta, então, para aquele homem e mostra que o servo sofredor sofre sem pecar. A submissão do nosso Redentor, irmãos, ao sofrimento, de forma alguma representa alguma aprovação da injustiça que acontece com ele. A submissão do nosso Redentor ao sofrimento indica a perfeita obediência ao Deus Pai, em meio ao fraudulento julgamento dos homens. O que Anás encontra ao examinar Cristo? Nada. O primeiro juiz diz: é perfeito. E assim, então, ele, nos diz do verso 24, envia Cristo amarrado à presença de Caifás, o sumo sacerdote. Se Pedro nega qualquer filiação ou relacionamento com Cristo diante de uma simples moça, Cristo, diante dos seus algozes, mesmo em meio a intenso sofrimento, não peca. Submete-se ao Pai em perfeita obediência e agora então nos mostra que protege os seus. A cena volta novamente a Pedro, ao mesmo lugar, ao pátio. E nos diz então, lá estava Simão Pedro, aquentando-se. Perguntaram-lhe, pois, és tu, porventura, um dos discípulos dele? Ele negou e disse, não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou, não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou e no mesmo instante cantou o galo. João retorna à cena para concluir então o contraste. Se Cristo permanece firme diante do tribunal, Pedro sucumbe diante de questões, de perguntas incomparavelmente menores. Por ti darei a minha vida. Cristo havia dito lá atrás, vocês me abandonarão. Pedro confia na sua própria impetuosidade. E o que ele percebe é que ele é tão frágil como qualquer outro e carece de Cristo. Entre um dos soldados, naquela cena, olha para Pedro e diz, és tu um dos discípulos dele? Ele nega. Depois, irmãos, Pedro é tão veemente em sua negação que ele deseja teimar contra o fato, ele deseja teimar contra a realidade. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro havia ferido na orelha, perguntou, mas eu não te vi no jardim? Ora, tu cortaste a orelha? Pedro diz, não. Veja o que o pecado faz, meus irmãos, com um homem tão resoluto, convicto como Pedro. Mas se a fidelidade de Pedro fracassa, a fidelidade de Cristo triunfa. Como o texto termina, irmãos? O texto termina indagando a nossos corações coisas que são importantíssimas, que certamente passaram a fazer parte da própria experiência de Pedro depois dessa cena. Em que nós temos confiado mais, meus irmãos? Nós temos confiado mais na fidelidade ou na sinceridade do nosso coração?
Ou nós temos confiado mais na fidelidade do próprio Cristo? Em quem nós temos confiado mais? Em corações sinceros? Pedro agiu muito sinceramente quando disse: por ti darei a própria vida. Pedro foi verdadeiro, sincero e profundo. O problema dele não era falta de amor. O problema de Pedro não era falta de sinceridade, falta de integridade, mas excesso de confiança em si mesmo. Temos tido corações sinceros diante do Senhor? Amém. Mas temos confiado mais em nossa sinceridade ou na fidelidade de Cristo que nos possibilita termos corações íntegros diante do próprio Senhor. Poucas horas depois, Pedro negaria 3 vezes ao próprio Cristo diante de pessoas que não representavam nenhuma ameaça comparável à ameaça que Cristo de fato estava exposto na cena. Quantas vezes, meus irmãos, nós pensamos que jamais cairemos em determinados pecados? Ou pelo menos que jamais cairíamos? Não, eu sei, eu tenho problemas aqui e eu enxergo certas falhas ali, mas aqui nunca. Se há um pecado que eu nunca cometeria, se há uma falha na qual eu nunca cairia, se há uma transgressão que jamais eu cometeria, era essa. Eu odeio isso. Isso é abjeto para mim. Veja, confia em mim. Eu estou sendo sincero diante disso. Eu nunca me misturaria ou me colocaria numa situação como essa. É contra a minha natureza. Eu não gosto disso. Até cairmos. Ou quantas vezes nós olhamos para outros irmãos e pensamos assim, com toda certeza eu agiria de um modo diferente. Aonde eles erraram, certamente eu acertaria. Sabe, irmãos, à luz de Pedro, a autoconfiança continua sendo um dos maiores calcanhares de Aquiles da vida cristã. Parece ser exatamente aonde nós achamos que somos impenetráveis. Parece que é no exato lugar onde nós achamos que a flecha, que o dardo nunca acertaria, é que exatamente ele acerta o alvo. Pedro achava que estava seguro e achava que a sua autoconfiança o sustentaria até o fim, meus irmãos, até cair. O discípulo mais seguro, né? Aquele que pensa ser forte ou que está forte, mas aquele que sabe que depende inteiramente da graça de Deus todos os dias para se manter de pé. Em quem você confia mais? Na sinceridade do seu coração? Ou na fidelidade de Cristo que sustenta a sinceridade do seu coração? Pedro publicamente se mostrou alguém fiel, disposto a ir até o fim por Cristo. Mas uma situação onde a demanda era muito menor nesse sentido, ele se mostrou avesso ao Senhor. De acordo com a concepção dele, se colocar ou ser colocado diante da possibilidade da sua própria morte. Quando aquilo passou a custar alguma coisa real a ele, Pedro refugou. Você permanece fiel quando confessar a Cristo lhe custa alguma coisa? Note, Cristo estava diante de um tribunal, Pedro não. Pedro não nega a Cristo diante de um tribunal, mas nega a Cristo diante de perguntas simples e de situações que não eram nem de longe tão ameaçadoras quanto as que Cristo havia enfrentado. Como a Bíblia chama isso? Pedro sucumbe ao temor dos homens. O temor dos homens falou mais alto no coração de Pedro do que a sua própria devoção ao Senhor.
Sabe do que mais? Isso continua a acontecer. Isso continua a acontecer conosco, meus irmãos, quase que frequentemente. Ou pelo menos em situações que, vez por outra, voltam à nossa própria experiência. Quantas vezes nós silenciamos a fé para evitar constrangimentos? Quantas vezes nós é que abdicamos de ocupar a posição para que outros possam se sentir à vontade em nossa presença e sustentando visões de mundo ou práticas que são imundas? Quantas vezes silenciamos sobre a nossa fé para evitar constrangimento? Ou quantas vezes nós somos tentados a omitir a verdade para preservar a nossa própria reputação? Quantas vezes nós nos vemos no exercício de ajustar as nossas convicções para que nós não sejamos rejeitados e sim aceitos em determinados ambientes ou em determinadas situações ou circunstâncias? Quando permanecer fiel ao confessar a Cristo nos custa alguma coisa, o que nós fazemos? Enquanto Pedro tenta se safar e resolver a própria situação, protegendo a si mesmo, Cristo, diante de todos, não nega a verdade, antes a confessa publicamente. Nós, enquanto discípulos de Cristo, irmãos, somos chamados pela graça a vivermos de acordo com os passos daquele que é o nosso próprio mestre. Mas esquecemos que, frequentemente, a fidelidade nos exige alguma renúncia. E o problema, então, se instala porque nem sempre estamos dispostos a renunciar àquilo que é demandado pela fidelidade ao Senhor. Nós vamos tentando construir os nossos dois mundos possíveis, unindo as duas melhores coisas, se é que podem ser unidas. Enquanto o galo canta vez após vez, vez após vez, vez após vez. Pedro nega na cena 3 vezes. Quantos nós temos negado ao longo de nossa vida? Quantas vezes temos negado ao Senhor ao longo de nossa jornada? Quantas vezes, de um modo prático, temos ocultado a quem pertencemos? Quantas vezes, de um modo muito concreto, simples, direto, temos evitado entrar em certos meandros, virtualmente negando ao Senhor, quando ele deveria ser afirmado? Não somos melhores que Pedro, irmãos. Na verdade, por amostragem é que ele nega ao Senhor 3 vezes. Nós negamos muito, muito mais. Mas se a graça do Senhor Deus foi suficiente para Pedro, meus irmãos, também é suficiente para nós, certamente. Por isso há um grande consolo para nós que caímos assim como Pedro caiu. Há um grande consolo para aqueles que choram as suas próprias quedas, como Pedro chorou. Qual é o consolo? A narrativa nos mostra a última palavra dessa narrativa não é a negação de Pedro, mas é, meus irmãos, a fidelidade da palavra de Deus se cumprindo. De novo, Pedro negou, e no mesmo instante cantou o galo. As coisas acontecem exatamente como o Senhor havia dito que aconteceriam. Aquele que conhecia, meus irmãos, a fraqueza de Pedro, é o mesmo que decidiu caminhar até a cruz do Calvário pelas fraquezas e pelo próprio Pedro. As coisas terminam de acordo com o que o Senhor determina.
E isso não torna certamente o pecado e a cena menos grave, irmãos. Pedro negou a Cristo objetivamente, mas torna a graça ainda mais gloriosa. Aquele a quem o próprio Cristo foi negado será coberto com graça indizível. Por isso Paulo diz lá, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O que Pedro fez foi horrível, foi hediondo, mas há consolo para aqueles que choram pelos seus próprios pecados e pelas suas próprias quedas. Cristo e sua graça representam o consolo. Como você está nessa noite? Talvez, ao olhar para a sua própria história, tudo que você encontre seja uma coletânea de fracassos, de quedas, de medos, de oportunidades desperdiçadas. E sabe do que mais? Talvez seja isso mesmo. Mas há consolo para aqueles que choram por suas próprias quedas, não interessados em manter ou resgatar as suas próprias reputações, mas chorando copiosamente porque entendem que têm ferido ao próprio Senhor e a sua lei. Se você pertence ao Senhor Jesus Cristo, é aqui que o seu coração deve ser consolado, meus irmãos. Porque a sua esperança deve ser trazida para o prumo. A sua esperança deve ser recolocada no lugar original, não na perfeição da sua caminhada. De forma alguma. Mas a perfeição do seu Salvador. O galo canta perfeitamente, como o Senhor Jesus Cristo perfeitamente disse que assim ocorreria. Há um Deus perfeito na cena, que sabe da fraqueza de seu discípulo, de sua ovelha, mas que vai até a cruz para redimi-la. Se você está em Cristo, essa é a sua esperança. O Senhor conhecia não só em detalhes cada queda de Pedro, mas o Senhor também preparava a restauração de Pedro com base em sua própria obra e sacrifício. O Senhor conhece as nossas inúmeras quedas, os nossos incontáveis medos, mas nele fomos restaurados, meus irmãos. Nele fomos salvos, nele temos sido santificados, nele perseveramos e tão somente por causa dele. Portanto, a tão conhecida e amada como deve ser perseverança dos santos não começa com Calvino. A perseverança dos santos começa na perseverança do Salvador, que obedientemente vai até o fim e morre a morte de cruz. Perseverante em beber o cálice que o Pai o deu, ao invés de buscar atalhos, como buscamos sacando nossas próprias espadas. Nessa noite, irmãos, a glória da graça e da longanimidade do Salvador brilham em nosso meio. Porque vimos o Cordeiro entregando-se voluntariamente e não coagido, determinando todos os passos daquele destacados para perseguirem-no. Porque vimos que o Senhor Deus se coloca como preservando os seus discípulos no mesmo contexto em que a fraqueza desses discípulos é exposta. Ela é exposta para o bem deles, para o nosso bem e para que a glória seja apenas de um, do Senhor. E nós honremos, meus irmãos,
ao Senhor dos Senhores nessa noite, que na hora de sua paixão não somente permanece perfeitamente fiel, obedecendo ao Pai, mas também guardando aqueles a quem o Pai lhe deu até o fim. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos conduza, meus irmãos, debaixo de sua graça. Vamos orar.